Como vocês estão? Me falem aqui no chat de onde vocês estão falando. Ó, temos SP, São Paulo, Rio de Janeiro. De onde mais vocês estão falando? Me conta aqui no chat para eu saber. Boa noite a todo mundo. Interior de Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Bahia, Cuiabá. Ó, pessoal gaúcho, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiânia, Campo Grande, Mato Grosso, Pernambuco, Goiás, ó, Sorocaba. Boa noite, Jair. Rondônia, Ouro Preto, Tocantins, Pato de Minas, Fortaleza. Ó, o pessoal com a câmera ligada. Boa noite, pessoal. Muito bom. Ó, Uberlândia, Porto Velho. Gostei, muito, muito legal, pessoal. Então vamos lá começar mais um treinamento. Chama já o pessoal, a equipe de vocês, seus conhecidos, para participar do treinamento de hoje. Hoje, no final, a gente tem alguns recadinhos importantes para vocês. A gente preparou para vocês alguns recadinhos. Então, chama todo mundo aí para participar, para entrar no treinamento. Esse treinamento do ano, né? A gente fechar 2022 com chave de ouro. Ó, é Minas Gerais. Bastante gente. Gostei, pessoal. Vamos chamando todo mundo, vamos entrando todo mundo entrando, né? Vou colocar aqui já para começar a gravar, né? Recording in progress. Para vocês terem, se vocês quiserem rever o treinamento, voltar, ver algum detalhe, vai estar disponível depois para vocês verem, tá bom? Minas Gerais, boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo que mandou boa noite. Como de costume, eu vou fechar o chat para poder a gente focar no treinamento, em tudo que eu tenho que passar. Tem alguém falando para eu deixar, né, para fazer perguntas, né, Isabel? Isabel, eu só não vou deixar, porque semana passada a gente fecha, né, o chat para todo mundo focar no treinamento, não ficar disperso, né? Porque às vezes a gente fica vendo o que o pessoal está falando e não foca muito. Não vou deixar para focar. E quem não viu o treinamento semana passada, ele foi um treinamento um pouco mais extenso. Então, eu acho que não caberia abrir para perguntas. Mas vamos ver como que vai correr do treinamento hoje. Qualquer coisa no final eu abro para perguntas. Tá bom? Vou fechar o chat para a gente focar, para realmente focar no treinamento, né? No que realmente importa. Prontinho. Isso. E vou começar a compartilhar para a gente começar mais um treinamento. Prontinho, né? Foi. Deixa eu só arrumar um detalhe aqui, pessoal. Um momento. Prontinho. Vamos começar mais um treinamento. Soube que tem vários licenciados novos, né? Então, é muito importante vocês participarem. O pessoal do suporte ao licenciado me contou que tem vários licenciados novos, com dúvidas, querendo saber como é que funciona, sedentos pelo conhecimento mesmo. Então, é importante se vocês falarem para a equipe de vocês, os novatos, participarem do treinamento, ficarem atentos aos treinamentos toda semana. Eu já falei isso nos meus outros treinamentos e vou reforçar nesse. A gente está sempre tentando trazer coisas novas no treinamento, para não ficar aquele treinamento igual toda semana, né? Acho que é importante vocês terem essa variação de treinamento, aprenderem mais, e a gente consegue fazer assim uma troca de vocês me passarem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que é importante, o que fez diferença, tá bom? Então vamos começar. Então, para fazer conexão Green, primeiramente, né, o cliente seu tem que participar do grupo B, que são consumidores menores atendidos em baixa tensão. As características principais é que não precisa contratar demanda e eles pagam o custo de disponibilidade, que é aquela taxa mínima que toda fornecedora cobra do cliente, que é grupo B, certinho? E a modalidade é uma modalidade convencional.
Dentro do grupo B, existem 3 subgrupos. Tem o B1, que é o residencial baixa renda. Essas informações vocês encontram no cabeçalho da conta, tá bom? Temos o B2, que é para contas rurais, e o B3, que era para contas comerciais e demais classes, certinho? E que fazem parte desse grupo, basicamente, as residências, lojas, comércios, imóveis rurais. Todo esse pessoal faz parte desse grupo B, onde a gente consegue fazer a conexão green. Vamos para as regrinhas, né? Primeiro, Minas Gerais, nosso primeiro estado, graças a Deus, começamos com ele, temos grandes números, né? Vocês viram a live de um ano que teve? Lá a Amanda contou tudo sobre os números, como que foi o desenvolvimento, né? Muito interessante. Então, algumas regras para a conexão green de Minas Gerais. Nós não atendemos residencial baixa renda, então sempre fiquem de olho se o cliente de vocês não é baixa renda. É um subsídio que o cliente recebe do governo e faz com que ele não possa fazer adesão para a conexão green, certinho? Contas rurais a gente aceita, o mínimo é de 300 kW de consumo. Então, verifiquem sempre se o consumo de cliente de vocês bate nesse valor, né, para não ter erro. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é 65, sem a disponibilidade. É proibido o consultor assinar para o cliente, isso dá cancelamento de licença, e o único e-mail não pode assinar mais do que para 2 pessoas. No final, a gente pega mais, né? Quem está aqui comigo toda semana e com a Amanda, sabe que no final a gente fala um pouco sobre esse caso de proibido o consultor assinar pelo cliente. Então, eu não vou me aprofundar muito. A conta ela deve ser utilizada sempre a mais recente. Agora, em Minas, a gente tem uma nova forma, né, de fazer a adesão da conexão green. E o cliente que possui placas, ele pode aderir? Sim, ele pode aderir. Contudo, se o cliente ele não tiver, por exemplo, você vai fazer adesão na casa dele, e as placas não é na casa dele, as placas é num lote que ele tem, ou então na roça dele, então não faça. Porque isso faz com que aquelas placas que não é em loco, não é no local onde você vai fazer a adesão, ela entre como geração distribuída. E aí a CEMIG, ela pode escolher se ela vai fazer a injeção do quilowatt que o cliente produziu ou a nossa. Então, para não gerar problemas, para não gerar transtornos, a gente sempre orienta a não fazer. Se o cliente tem placas dentro de casa e as placas na casa dele não estão sendo suficientes para poder o consumo da casa dele, aí sim vocês podem fazer adesão, porque aí dá tudo certo, tá bom? Lembrando que em Minas Gerais o cliente tem que assinar apenas um documento. Algumas observações após a injeção, o cliente passa a receber 2 contas, então é sempre importante vocês falarem isso para o cliente de vocês, que ele vai receber 2 contas, que uma é da CEMIG, que é a distribuidora, com a taxa mínima, a iluminação pública e os impostos, e o excedente, caso tenha, e um da conexão green, com a energia injetada menos o desconto. E assim, somando as duas, o cliente vai ver o desconto na conta dele, tá bom? Como que funciona, então, um cancelamento para Minas Gerais? A distribuidora ela tem o prazo de até 60 dias para retirada da usina. Lembrando que isso é um aviso prévio, né? Então, a fornecedora ela pede esse prazo para poder concluir a retirada da usina. Da mesma forma que o cliente ele tem o prazo para poder receber a injeção, ele também tem o prazo para poder ser retirado da usina. Dentro desse prazo, pode haver alguma cobrança eventual. Então, o cliente ele tem que realizar o boleto caso tenha geração de boletos. Se houver saldo de energia a ser utilizado, o cliente ele pode continuar recebendo boletos nossos, mesmo que já tenha saído da usina. Então, vamos supor, já estou com um cliente que já passou 60 dias e ele ainda está recebendo boleto. O que aconteceu? Entre em contato primeiro com o nosso suporte, né, que a gente vai te orientar, mas provavelmente é porque ele tem esse saldo, então ele precisa consumir todo esse saldo para que pare de gerar boletos, tá bom? O cancelamento ele é só concluído quando não houver mais saldo e também quando o cliente não tiver débitos em atraso. Nossa equipe, ela sempre orienta isso para o cliente, então é importante vocês passarem essas informações de cancelamento para o cliente, para ser claro, né, passar uma informação clara e coesa para o cliente. Agora, como é que fica aqui os status? Sobre que tem muito licenciado novo que está um pouco confuso, um pouco com dúvidas sobre como que lê isso no aplicativo. É super normal, por isso que a gente tem um treinamento toda semana para explicar para vocês, mostrar para vocês como é que funciona. Então, assim que você sobe a conta no aplicativo, ele fica dessa forma aqui, desse primeiro quadradinho, sem nenhuma bolinha verde acesa, né? E quer dizer que ele subiu e o cliente ele não assinou ainda o contrato. Então, é para o cliente assinar. Então, se você subiu,
Minas já avisa para o cliente, olha, já está disponível para você assinar o contrato. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que o cliente assinou o contrato e ele está em análise em até um dia útil. É um prazo que se pede, né? Então é só aguardar. Segunda bolinha verde acendeu, quer dizer que a fornecedora assinou. Terceira bolinha acendeu e aqui em cima ficou verdinho, quer dizer que o cliente foi aprovado e finalizado. Então é só aguardar o prazo certinho que o cliente vai receber a injeção. Caso tenha algum erro, aconteça alguma coisa, a primeira bolinha fica acesa, porque o cliente assinou, e essa bolinha vermelha se acende. Ingrid, como que eu sei o que aconteceu? É só você clicar no izinho do aplicativo, que ele vai aparecer a devolutiva, com o que pode ter dado de errado com esse cliente, porque ele não foi ativado, certinho? Agora vamos para Goiás, estado de Goiás. Vi que tinha um pessoal de Goiás, né, no chat. Então, quais são as regras para Goiás? Nós não atendemos residencial baixa renda, não atendemos classe rural. Então, verifica certinho no cabeçalho da conta do seu cliente se ele é baixa renda ou se ele é rural, porque se for dessas duas classificações, não fazemos adesão. Contas de classe residencial e comercial, mínimo de 550 de consumo. É proibido o consultor assinar pelo cliente se dá cancelamento de licença, então não façam isso. Conta residencial e comercial, mínimo 550. Sempre verifiquem certinho o consumo do cliente para ver se é esse mesmo, se bate, se ele consome esse valor mesmo, para poder fazer adesão. Um único e-mail não pode assinar mais do que para 2 pessoas. A conta deve ser atualizada, mesmo que o aplicativo esteja um mês anterior, sempre peguem a conta mais recente e atual do cliente e faça o preenchimento corretamente. Protestos e Serasa não são aceitos. Para contas acima de 5 mil, protesto e Serasa é aceito até R$500, tá bom? Desconto, ele é de 14% em Goiás, sobre a energia injetada. E lembrando que em Goiás o cliente assina 3 documentos. Então, o cliente assina um instrumento particular de locação do equipamento, termo de adesão e o termo de aceite operacional e comercial. É importante vocês saberem que são 3 documentos para vocês conseguirem falar para o cliente de vocês, olha, 3 documentos que você vai ter que assinar, que às vezes o cliente assina só um ou outro, então você já fala para o cliente para ele já estar ciente de quantos documentos ele tem que assinar e fazer a assinatura certinha e tudo correr mais rápido. Algumas observações após a finalização do contrato, a Enel ela tem o prazo de até 180 dias para poder dar início da injeção. De 30 a 60 dias, é feita a troca de titularidade. Então, o cliente ele passa a receber a conta da Enel no nome da Fazenda Solar. Então, se o cliente de vocês assustar, passa esse prazo, assustou, o que está acontecendo, que a minha conta mudou a titularidade, é porque é feito esse trâmite mesmo, é normal, podem ficar tranquilos. Lembrando que quem faz a troca de titularidade não é o cliente, e sim a fornecedora. Então, o cliente ele não tem que fazer nada, só aguardar. E o cliente ele sempre recebe as informações por e-mail e alguns lembretes por WhatsApp. E como é que funciona o cancelamento de Goiás? Lembrando que a gente colocamos esse cancelamento, né, em todos os estados para vocês conseguirem passar para o cliente, porque às vezes na hora da venda o cliente ele quer saber como é que cancela, ou então ele te procura quando ele quer cancelar por algum motivo, como mudança de endereço ou algum outro motivo. Então é importante vocês também terem essa informação, né? Sempre terem todas essas informações para passar uma segurança maior para o cliente. Então, o cancelamento de Goiás, a distribuidora ela tem o prazo de até 180 dias para concluir a retirada do imóvel da nossa usina, e por isso haverá cobranças eventuais. Então, esse prazo de Goiás é de até 180 dias, então o cliente ele precisa cumprir esse aviso prévio, certo? E nesse período o cliente deve fazer o pagamento dos boletos, sim, tá bom? Até que seja concluído o tempo de retirada. Mas se o cliente não quiser pagar durante 180 dias, ele pode optar por um boleto único, tá bom? É só entrar em contato com o nosso suporte ao cliente. O titular só que consegue fazer o cancelamento, então é importante lembrar isso para vocês não podem fazer o cancelamento para o cliente, apenas o titular. E se o cliente quiser, ele pode optar por um boleto único. E é enviado um distrato no e-mail do cliente em Goiás. Então, a gente também sempre envia o distrato para o cliente, para ele assinar novamente e a gente conseguir finalizar o contrato. E como que fica isso no aplicativo em Goiás?
Então, se você subiu o aplicativo, a conta no aplicativo, nenhuma bolinha verde acesa quer dizer que foi para análise iGreen de prazo de um dia útil, certo? Primeira bolinha acendeu quer dizer que ele está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. É importante que vocês verificarem sempre o status do cliente, até para conseguir cobrarem do cliente. Por exemplo, em Goiás, se tem só uma bolinha verde acesa, eu já posso pensar, meu cliente ainda não assinou. Vou entrar em contato com ele para verificar o que aconteceu, se ele ficou com alguma dúvida, para ele poder realizar a assinatura e o processo fluir mais rápido. Então, se vocês tiverem clientes que têm algum tempo já que não assinou o contrato, entre em contato com eles, verifiquem o que aconteceu, para vocês não perderem a venda, né? E o processo fluir mais rápido. Segunda bolinha acendeu, quer dizer que o cliente assinou, ótimo, e ele foi para uma análise da fornecedora. Essa análise, ela dura 4 dias úteis. Todas as bolinhas verdes acesas, aqui, essa daqui de cima verdinha também, quer dizer que o cliente foi aprovado e finalizado, só aguardar o tempo e o prazo de injeção. Se essa bolinha vermelha acender, é porque alguma coisa errada aconteceu. Tivemos algum tipo de problema, alguma devolutiva, e para você descobrir o que aconteceu, basta clicar nesse izinho que está aqui. Ui, cadê meu mapa? Aqui. No izinho que está aqui, que provavelmente aconteceu alguma coisa, e clicando aqui você vai ver o erro. Igual nesse exemplo, a gente tem rejeitado o conta ilegível. Então, todas essas informações vocês têm no aplicativo de vocês, então, para facilitar o trabalho de vocês. Agora vamos para Mato Grosso do Sul. Vi que tinha também um pessoal de Mato Grosso do Sul aí no chat. Então, Mato Grosso do Sul, nós não atendemos residencial baixa renda, então verifiquem certinho no cabeçalho se ele é baixa renda, se não é. Lembrando que baixa renda não é porque o cliente tem um consumo extremamente baixo que ele é baixa renda. Ele tem algum subsídio do governo, então é importante o cliente ele verificar, né? Você não fazer adesão desse cliente, então verifiquem na conta. Mato Grosso do Sul, atendemos inicialmente apenas CNPJ, então apenas empresa, contas de classe residencial e comercial, lembrando que não é porque uma conta ela tem classe residencial que ela não tem a titularidade de CNPJ. Bom, a titularidade de CNPJ, que é o que a gente só trabalha em Mato Grosso do Sul, quer dizer que o titular daquela conta é uma empresa, mas a classe ela pode ser residencial ou comercial, isso não influencia. O mínimo é 800 kW de consumo. É proibido o cliente assinar pelo consultor, se dá cancelamento de licença, né? Então, o único e-mail não pode assinar para mais do que 2 pessoas. A conta ela deve ser atualizada. Então, mesmo que no aplicativo, aqui já está até um pouco, né, defasada essa data, então mesmo que no aplicativo esteja um mês anterior, você pode sempre pegar a conta mais recente do cliente, que é o que a gente precisa. É necessário o envio do contrato social no suporte, o desconto fixo é de 12% sobre a energia injetada e chega a 15% devido a variações de PIS e COFINS. Após o preenchimento, né, a fornecedora está pedindo para a gente um prazo de 7 dias úteis para uma pré-análise. E após esse tempo, o contrato chegar para o cliente assinar. O cliente, ele assina, em Mato Grosso do Sul, 3 documentos. Então, falem para o cliente de vocês, você vai assinar 3 documentos. O termo, a minuta e a proposta. É importante vocês falarem isso para o cliente, novamente, para você ser claro, né, com o seu cliente, para poder realizar a venda. E também para o cliente ter uma noção de quantos documentos e arquivos ele vai ter que assinar. Então, após a injeção, o cliente ele vai receber 2 contas. Então, Mato Grosso do Sul, o cliente vai receber 2 contas. Então, falem isso para o cliente de vocês. Uma é da Energisa, né, que é a distribuidora, Mato Grosso do Sul, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos e excedente, caso o cliente consuma mais do que foi injetado e contratado. E um boleto da iGreen, com a energia injetada menos o desconto. E somando as 2 contas, o cliente vai ver o seu desconto, certinho? Após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem o prazo de até 120 dias para injetar a energia na conta do cliente. Lembrando que, Mato Grosso do Sul, como é que funciona o cancelamento? Nós não possuímos fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. É sempre importante vocês entenderem essa diferença, né? Hoje em dia, todo contrato tem um aviso prévio, então tem esse aviso prévio de 180 dias, e caso o cliente não respeite o aviso prévio, ele deverá pagar o valor de 3 contas com desconto. Então, Mato Grosso do Sul é o estado que nós temos um pouco diferente a injeção. Como que funciona, certo?
Então, em Mato Grosso do Sul, o desconto ele é sobre a energia injetada. Então, o que isso quer dizer? Isso é o que a gente chama de assinatura. Lembrando que isso é apenas para Mato Grosso do Sul. Então, após fazer uma média, né, dos últimos meses, do cliente, né, é contratada uma quantia de quilowatt-hora que atenda o perfil daquele consumidor. Essa quantidade ele é fixa. Então, ele paga por ela, independente se ele consumir ou não consumir. Ah, Ingrid, mas assim, fiquei um pouco confuso, né? Como que eu vou falar isso para o cliente, né? Vocês que estão fazendo a venda direta para o cliente, às vezes pensa, não, eu tenho que falar de uma forma correta e coesa para o cliente entender e fazer a adesão. Então, a gente sempre traz esse exemplo, né, no treinamento, que é o cliente, ele contratou 1.000 quilowatts, fizemos análise, 1.000 quilowatts atende o perfil daquele cliente. Então, no mês de junho, ele consumiu 800 quilowatts, suposição. Então, ele vai pagar pelos 1.000 quilowatt-horas que foi injetado com desconto, certo? E ele vai ficar com esses 200 quilowatts de crédito. Então, no próximo mês, vamos supor que ele consuma 1.200, ele vai pagar apenas o 1.000 quilowatts, porque ele já tinha pago esses 200 quilowatts no mês anterior, entendeu? Então, ele sempre vai pagar o que foi injetado e contratado. Lembrando, pessoal, que isso é muito bom para a empresa, né, que precisam fazer essa previsibilidade orçamentária, e geralmente empresas têm, né, as escalas muito bem definidas, então elas sabem os meses onde o consumo é mais alto ou meses onde o consumo é mais baixo, e isso é importante para ela conseguir ter uma previsibilidade orçamentária e ajudar a empresa, tá bom? Então sempre falem isso para o cliente de vocês. É só CNPJ, então realmente empresas prezam muito por isso. E como é que fica isso no aplicativo, então, Mato Grosso do Sul? Subiu a conta no aplicativo, fica dessa forma aqui, amarelinho, né? Amarelo, laranja, sem nenhuma bolinha acesa. Quer dizer que foi para análise da fornecedora e tem um prazo de 7 dias úteis. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que está pré-aprovado, aguardando apenas a assinatura do cliente. Então, já manda mensagem para o cliente, fala, olha, tem aí o contrato, chegou certinho, chegou no seu e-mail, chegou no seu WhatsApp. Vamos falar mais disso no final. Então, entre em contato com o cliente de vocês. Segunda bolinha acendeu, quer dizer que o cliente assinou o contrato. Terceira bolinha acendeu, e a bolinha verde aqui também acendeu, ficou tudo verdinho, quer dizer que o cliente está aprovado e finalizado. Só aguardar o tempo mesmo de injeção. Se aparecer essa bolinha vermelha no canto superior, quer dizer que aconteceu alguma coisa, algum erro, alguma devolutiva. É só você clicar no izinho que vai saber o que aconteceu. Por exemplo, se ficou conta ilegível, se o consumo ele não dá, crédito reprovado. Todas essas devolutivas vão aparecer ali para você. Mato Grosso agora. Também tinha um pessoal de Mato Grosso, né, no chat. Então, quais são as regras para Mato Grosso? Não atendemos residencial baixa renda, atendemos sim CNPJ e CPF, condomínios ainda está nessa fase, né? Não está totalmente liberado. Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é 350 kWh de consumo para pessoa física e 500 kWh para pessoa jurídica. Então, sempre lembrando, o que quer dizer, Ingrid? Pessoa física. Quer dizer que a titularidade daquele cliente é um CPF. Então, sempre verifiquem se é um CPF, né? E PJ, pessoa jurídica, quer dizer que é um CNPJ. Então, verifiquem também a titularidade. Essas informações estão todas no cabeçalho da conta e se atentem ao consumo e ao perfil de cada cliente, se é CNPJ, se é CPF, para poder enviar a conta corretamente, fazer o cadastro. É proibido o cliente assinar para o licenciado, é proibido o licenciado assinar para o cliente, isso dá cancelamento de licença, e o único e-mail não pode assinar mais do que para 2 pessoas. Lembrando que a conta ela sempre deve ser atualizada, mesmo que no aplicativo esteja em outro mês, então a conta é sempre atualizada e legível. É necessário o envio do contrato social no suporte, então é preciso enviar a documentação da empresa no suporte, né? E o desconto fixo ele é de 12% sobre a energia compensada e pode chegar a 15%. Opa. Tá querendo ir mais rápido? E a energia compensada, ela pode chegar também a 15% devido a algumas variações dos impostos. Algumas observações, então.
Após o preenchimento, né, nós da iGreen iremos fazer uma pré-análise e enviar o contrato para o cliente assinar até um dia útil. Após a assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora, que faz uma outra análise em até 5 dias úteis. O cliente que assinar o documento, né, ele tem que assinar 2 documentos, então ele assina 2 documentos, um é o contrato, o outro é a procuração. Então, em Mato Grosso, o cliente assina 2 documentos, importante vocês falarem isso para o cliente. O cliente de consumo entre 350 e 700 kWh, ele não pode ter protesto ao Serasa 3 vezes maior que o valor da conta. Lembrando que a gente faz essa análise usando o valor real da conta, não o quilowatt ou o consumo, tá bom? O cliente que o consumo ele for maior do que 700 kW, ele não pode ter protesto ao Serasa maior que 3 vezes o valor da conta, mas ele tem o limite de R$ 5.000, certinho? Outras observações aqui, é importante vocês falarem, lembrarem para o cliente de vocês. Mato Grosso, após a injeção, o cliente começa a receber 2 contas. A gente já tem vários clientes de MT, né, recebendo as contas. Um é da Energisa, né, que é a distribuidora, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos e o excedente. E um da iGreen, com energia injetada, menos o desconto. Vou ver se eu trago para vocês num próximo treinamento como que ficou esse boleto da iGreen de Mato Grosso, para vocês se familiarizarem com o boleto, para se o caso o cliente perguntarem, vocês já terem uma noção de como ler aquele boleto, de como que funciona. Então, somando as 2 contas, o cliente ele vai ver o desconto dele. Após a finalização das assinaturas, né, a Energisa ela tem o prazo de até 90 dias para injetar a energia na conta do cliente. Lembrando que não possuímos fidelidade, apenas o aviso prévio de 180 dias. Vou falar mais à frente sobre cancelamento de MT. Então, falem para o cliente de vocês desse prazo de MT até 90 dias, para ele ficar tranquilo que a energia dele vai ser injetada. Lembrando que no MT, Mato Grosso, o desconto ele é sobre a energia injetada, então não é uma assinatura apenas Mato Grosso do Sul, tá bom? O cliente ele paga apenas pelo que ele consumiu ou pelo compensado, caso ele seja menor do que o consumo, certo? E como é que funciona, então, o cancelamento de MT? Meu cliente quer cancelar, como é que funciona? A distribuidora ela tem o prazo de até 180 dias para concluir a retirada da nossa usina. Então, ela tem esse prazo, né? E nesse período, o cliente ainda deverá realizar o pagamento dos boletos até que seja concluído o tempo de retirada. Então, avisem para o cliente de vocês desse aviso prévio de 180 dias, em que ele deverá realizar o pagamento. Agora, se o cliente preferir, ele pode optar por um boleto único também, sem problema. Todas as solicitações de cancelamento, o titular que faz no suporte ao cliente. E como é que fica isso no aplicativo, então? Subiu a conta no aplicativo, ela já fica assim, dessa primeira imagem, né? Sem nenhuma bolinha verde acesa, aqui amarelinho, quer dizer que ela está em análise, né? E tem o prazo de 3 a 5 dias úteis, então é só aguardar para verificar o que aconteceu. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que está pré-aprovado, aguardando apenas a assinatura do cliente. Então, aquilo que eu já tinha falado antes. Verifica aí no aplicativo de vocês, que às vezes vocês têm vários clientes que ainda não assinou, para entrar em contato com esse cliente e falar, vamos assinar, o que aconteceu, se ficou com alguma dúvida. É importante vocês fazerem essa ponte mesmo com o cliente, né, para ele assinar. Segunda bolinha verde acendeu, quer dizer que foi para análise da fornecedora, né? Então, quer dizer que o cliente assinou e foi para uma análise, ela demora de 3 a 5 dias úteis. Tá passando mais rápido que eu aqui. Então, todas as bolinhas verdes acesas e aqui em cima verdinho aceso, quer dizer que o cliente foi aprovado e finalizado, só aguardar o tempo de injeção. Agora, essa bolinha está vermelha, vermelhinha. Clica no izinho e verifica o que aconteceu. Lembrando que conta ilegível, a gente está tendo muitos casos, mas eu vou falar isso também mais no final. Crédito reprovado aos novatos que estão recebendo essas... O que aconteceu, o que é crédito reprovado. Como eu disse anteriormente, cada estado, né, tem a sua particularidade sobre protestos, Serasa. Então, se deu crédito reprovado, é porque a nossa equipe fez uma análise e provavelmente seu cliente ele tem protesto ao Serasa. Lembrando que a gente não pode passar esse tipo de informação para vocês, por conta da Lei de Proteção de Dados do Cliente,
Então, realmente, se teve, é porque o cliente não tem. Se o cliente, meu cliente, ele fez o pagamento, é só vocês mandarem o comprovante desse pagamento para a gente no suporte ao licenciado, e nossa equipe virá fazer uma verificação novamente e aprovar o contrato ou não, tá bom? Só para deixar combinado que eu não tinha falado antes sobre devolutivas. Agora, treinamento de... vamos para Pernambuco, né? Eu vi também que tinha pessoal de Pernambuco no treinamento. Ótimo que hoje está bem diverso, né? A gente tem um pouquinho de cada estado para finalizar o ano com chave de ouro. Olha, tem bastante gente também, estou bem feliz que vocês estão aqui comigo. Então, vamos para Pernambuco. Quais são as regras? Nós não atendemos residencial baixa renda, então acho que é bom a gente resumir que residencial baixa renda não faz adesão em conexão green, serve para todos os estados, certo? Pernambuco não aceitamos plural, e Pernambuco, por enquanto, só atendemos CPF, tá bom? Contas de classe residencial e comercial, o mínimo é de 300 kW de consumo. Então, sempre verifiquem o consumo do cliente de vocês, se ele se adequa com esse mínimo, né, de 300. É proibido o licenciado assinar pelo cliente, isso dá cancelamento de licença, e um único e-mail não pode assinar mais do que para 2 pessoas. A conta ela deve ser atualizada, mesmo que o aplicativo esteja o mês anterior ou outro mês, sempre atualizada, e preenchido da forma correta também. O desconto ele é fixo de 15% sobre a tarifa de energia, e o cliente ele assina apenas um documento em Pernambuco. Algumas observações. Após o preenchimento, nós da Igun vamos fazer uma pré-análise e enviar o contrato para o cliente assinar em até um dia útil. Após a assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora para que ela faça uma outra análise, e isso demora até 5 dias úteis. Lembrando que em Pernambuco o cliente não pode ter protesto. Então, se chegou a devolutiva de crédito reprovado em Pernambuco, provavelmente é protesto, nós não aceitamos, só para vocês entenderem, né, o que é esse crédito reprovado. Lembrando que, mesmo que a gente dê o treinamento, é normal ainda ficar alguma dúvida sobre algum processo, sobre algum tipo de devolutiva. Nós temos o suporte ao licenciado, nossa equipe maravilhosa, que cuida muito bem de vocês, para responder, para tirar as dúvidas. Somos ali à disposição mesmo para vocês, tá bom? Podem procurar nosso pessoal. Então, Pernambuco, após a injeção, o cliente ele passa a receber 2 contas. Uma da Neoenergia, né, a antiga CELP, que é a distribuidora de Pernambuco, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos e excedente. E o nosso da iGreen, né, com energia injetada, menos o desconto. O cliente pagar mais barato. E somando as duas, o cliente ele vai ver o desconto. Lembrando que Pernambuco, o pessoal de Pernambuco, né, que quer fazer essa venda para o seu cliente e às vezes está com um pouco de dificuldade, sempre lembre o cliente de vocês que em Pernambuco, na verdade, em outros países, né, clientes eles têm que pagar mais caro para consumir uma energia limpa. Em Pernambuco, eles estão pagando mais barato para consumir uma energia limpa e ainda tem vários benefícios. Então, sempre pontuo isso para o cliente de vocês. Os benefícios da iGreen, ele é o nosso diferencial. Então, é importante vocês sempre destacarem ele na venda para o seu cliente, tá bom? Então, após a finalização das assinaturas, a Energisa ela tem até 120 dias para injetar a energia na conta do cliente. Lembrando que nós não possuímos fidelidade, apenas o aviso prévio de 60 dias. O desconto ele é sobre a energia compensada, não é uma assinatura. Então, lembrando que a assinatura, esse modelo é apenas Mato Grosso do Sul, Pernambuco não funciona dessa forma. E o cliente ele paga apenas pelo que ele consumiu ou pelo que foi compensado, caso seja menor do que o consumo dele, certo? Como é que funciona, então, o índice de cancelamento de Pernambuco? A distribuidora ela tem o prazo de até 60 dias para retirada, né? Para concluir essa retirada. Então, do mesmo jeito que tem o prazo para fazer adesão, tem o prazo para retirada, não é algo tão simples, né? E por isso pode haver alguma cobrança eventual. Então, pode ser que o cliente ele pare de receber, mas pode ser que ele continue gerando boletos. Se houver saldo de energia a ser utilizado, o imóvel poderá receber boletos, mesmo que já tenha sido retirado da usina. O cancelamento ele só é concluído quando houver mais saldo e quando todos os débitos em atraso forem quitados. Não pode ter débito em atraso. E é enviado o distrato no e-mail do cliente. Então, o cliente ele tem que assinar o distrato no e-mail.
E como é que fica isso no aplicativo, então? Subiu a conta no aplicativo, ele fica assim, né? Com essas bolinhas verdes todas desligadas, né? E aqui amarelinho. Então, ele está numa análise nossa, ele tem um prazo de um dia útil, então é só vocês aguardarem. Primeira bolinha acendeu, quer dizer que está pré-aprovado, aguardando a assinatura do cliente. Então, já fala para o seu cliente, fala, vamos assinar. Segunda bolinha verde acendeu, quer dizer que está em análise da fornecedora e tem 4 dias úteis. Todas as bolinhas verdes, a bolinha de cima verde, quer dizer que o cliente foi aprovado e finalizado. Agora, se aparecer essa bolinha vermelha aqui em cima, clica no izinho para você verificar o que aconteceu. Se foi conta elegível, se foi crédito reprovado, se foi algum motivo, por exemplo, se você enviou a conta com titularidade CNPJ, mas é CPF, só CPF que aceita em Pernambuco. Então, todas essas informações de por que seu cliente não foi aprovado vão estar ali, ou se estiver faltando alguma coisa também. E aí é só clicar no izinho que vai aparecer a descrição do erro. Vou passar para vocês, como sempre, o vídeo, né, de como fazer, como cadastrar uma conexão Green de pessoa jurídica no aplicativo. É um vídeo bem intuitivo para vocês que ainda têm alguma dificuldade ou ainda não sabem. Pessoal novato, né, às vezes tem um pouco de dificuldade. Pessoa jurídica é um pouco mais complexo, mas é só aprender mesmo, é normal ter uma certa... Não é nem dificuldade, né? A gente às vezes nunca consegue ir bem no que a gente não conhece. Então, vou passar aqui o vídeo. Isso. Então, vocês entram no aplicativo, cliquem em Conexão Green, e aí vocês já podem escolher o estado que vocês vão fazer a adesão do cliente de vocês. Escolher o estado. Escolher o estado, já vai aparecer para você subir uma imagem. E aí você toca aqui na tela para poder subir a imagem da conta do cliente, tá bom? Clica aí e aí vai aparecer a opção ou para você tirar a foto com a câmera ou escolher uma foto da galeria. Nós sempre contamos que eu acho que o ideal é vocês tirarem a foto, salvar a foto, para depois colocar a foto no aplicativo. E sempre tirem foto de uma metade de uma conta e depois da outra metade da conta, porque as contas às vezes são muito extensas e não cabem tudo certinho numa foto só, então a imagem fica ruim. Vou mostrar para vocês como é que fica, né? Então, aqui vocês colocam o estado, o valor do quilowatt. Lembrando que em Pernambuco, quem está com dificuldade de preencher, vocês têm que somar o valor do quilowatt, tá bom? Coloquem o valor, coloquem se ela é bifásica, monofásica ou trifásica, isso é muito importante. E coloquem o consumo do cliente. Então, sempre coloquem o consumo mais recente e assim vai seguindo os 12 meses anteriores, tá bom? Então, aqui ela faz o preenchimento. Certinho. Sempre coloquem o consumo real do cliente. Se o cliente de vocês, por exemplo, ele mudou recentemente, e por isso ele não tem os consumos dos 12 meses certinho, posso repetir? Pode repetir. Mas aí nossa equipe vai fazer uma análise para ver se realmente pode, porque tem alguns estados que não pode, a gente tem que esperar um consumo maior dos outros meses para ter um consumo mais mediano, assim, né? Ter uma média mais contínua, um consumo mais contínuo. Então, aqui você vai escolher se é pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui a gente fez com pessoa jurídica. Então, aí vocês vão colocar os dados do responsável. Então, quem que assina por aquela empresa? Então, vocês coloquem o nome completo do cliente, igual está no documento, né? O CPF, o RG, órgão emissor e o e-mail do cliente. Sempre coloquem o e-mail do cliente, não coloquem e-mail de outra pessoa, porque quem assinou aquele contrato vai ser o responsável. Também a gente manda várias informações por e-mail, manda boleto por e-mail. Então é importante ter o e-mail certinho. Tanto é que aqui tem que escrever 2 vezes o e-mail do cliente. Então coloquem o e-mail correto. E coloque também o número de telefone correto. O número de telefone sempre o WhatsApp. Então aqui tem, aqui, Ingrid, eu coloquei aqui o número do celular do meu cliente pessoal. Pode ser? É o WhatsApp? Pode ser. Aí lá mais para frente, talvez vai pedir o telefone novamente. Vocês também têm que colocar outro telefone no WhatsApp, tá bom?
porque é por lá que a gente faz o envio das mensagens, de boleto, de aviso. Coloquem a profissão do cliente de vocês, data de nascimento, nacionalidade, se ele é brasileiro, se ele não é, né? O estado civil do cliente de vocês. Tem várias opções. E agora vai para o CEP, os dados da conta. Geralmente é o ideal pegar sempre os dados do cartão CNPJ, né? Vocês vão colocar aqui o CEP e ele já vai puxar automaticamente a maioria dos dados e preencher. Ingrid, eu coloquei o CEP, mas veio outra rua. Posso alterar? Claro, é só você ir ali, aqui onde está a Avenida das Américas, clicar e editar, tá? Podem ficar tranquilos. Agora, os dados de consumo. Então, vocês sempre coloquem aqui o estado, né, do consumo e qual que é a fornecedora. Aqui já vai meio que automático, lembrando que vocês sempre coloquem certinho. Se ele é residencial, comercial, bifásico, trifásico, esses dados mais detalhados, valor do quilowatt, número do cliente, número de instalação e contribuição da iluminação pública. Ingrid, meu cliente, ele não tem, na conta dele não tem iluminação pública, tem problema? Não. É só você colocar zerado, tá bom? Alguns clientes têm realmente a iluminação pública zerada, é só você colocar zerado. E aqui fica o consumo do cliente, de acordo com aquela primeira prévia de consumo que a gente tinha feito. Então, fica aqui qual que é o consumo do cliente, tá bom? Aqui no final. Isso é importante se vocês quiserem alterar algum dado, sempre fica no final, por exemplo, o consumo do cliente. E aqui você envia a foto do documento pessoal. Sempre lembrando, pessoal, foto do documento do cliente e foto legível. Essa semana, uma das meninas do contrato pegou a foto que era para ser uma foto pessoal do cliente, era um print de uma coisa aleatória. Então, sempre fiquem atentos a enviar a imagem correta para o processo fluir mais rápido. Depois, pronto, é só finalizar e aguardar os prazos certinho. Deixa eu voltar agora a apresentar. Vamos apresentar agora nossas regras de conduta e ética, né? Colocamos esse anexo, né? Esse adicional aqui no treinamento para falar para vocês sobre assuntos importantes, né? E ajudarem vocês também a se profissionalizarem mais, a melhorarem mais, a chegarem cada vez mais perto da excelência. A gente sabe que são todos excelentes, tá? Mas a gente sempre buscando melhorar mais, certo? Então, lembrando que quando se assina por terceiro sem uma procuração, isso configura um crime de falsidade ideológica. Então, por isso que aqui, nós no treinamento, vocês podem perceber que todo estado tem um licenciado não pode estar para o cliente, licenciado não pode estar para o cliente, porque isso é uma conduta realmente inadmissível na INGRI. A gente não quer que isso aconteça, isso não pode acontecer de forma alguma. Então, você, licenciado, fale para a equipe de vocês, não façam isso vocês mesmos, porque isso realmente é um crime. Se o cliente quiser entrar com algum tipo de processo, ele consegue, então a gente não quer que isso aconteça com vocês, certo? E lembrando que quando você assina o contrato por alguém, você se torna o responsável legal por aquele contrato. Então, isso quer dizer, se o cliente não realizar o pagamento dos boletos, você que vai ser responsabilizado, entendeu? Então, não faça isso, porque foi você que assinou. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla, fala mesmo aqui nos treinamentos, sempre que dá possível, para que isso não aconteça, porque realmente é uma conduta inadmissível. Outras coisas, né? Não colocar o termo oficial em nenhuma rede social ou meio de comunicação da iGreen. Isso configura como uso indevido da marca. Ingrid, quero criar um Instagram meu para promover a iGreen, para conseguir clientes, para eu apresentar para as pessoas o produto, né? Não tem problema, você pode criar, pode ficar tranquilo, só você não pode usar o nome oficial atrelado à iGreen Energy, certinho? Lembrando que nós, pessoal, no aplicativo de vocês, se vocês clicarem naquelas setinhas assim, lá tem material de apoio. No material de apoio, eu vou abrir aqui para vocês verem. No material de apoio tem sobre o uso de marca, o que vocês têm que fazer. Então, se você quiser fazer algum meio de comunicação, algum tipo de propaganda, lá tem explicando certinho como que é o uso da marca. Vou passar para vocês mais no final. Outro ponto é ser transparente com o cliente. Então, sempre informar as informações corretas e importantes do produto. Então, básico. Aqui, ó, o basicão que você tem que falar para o cliente. Vai 2 contas, maioria dos estados, né?
São 2 boletos que vai chegar para você. O cancelamento funciona dessa forma, você vai receber esse tanto de desconto. Isso é o básico, hein? Vocês têm que falar isso para o cliente de vocês. Então, eu sempre vou dizendo vocês serem transparentes com o cliente de vocês, para que tanto ele não vire um inadimplente, quanto ele não cancele e fique feliz e indique outras pessoas, né? Então, é sempre importante você criar essa rede de pessoas que estão cientes do que eles estão aderindo, certo? Outra coisa também, falei sobre os benefícios, né? Que é o nosso diferencial. Que empresa que dá esse tanto de benefícios, né? Então, pontuem para o cliente de vocês o benefício também. Além do desconto, que já é ótimo, ele também tem o clube de benefícios, ele tem o cashback, se ele quiser indicar pessoas, ele tem... Concorre a uma cabine no cruzeiro com tudo pago. Eu quero ver esse pessoal aqui com treinamento comigo do último ano. Todo mundo no cruzeiro ano que vem, hein? Vamos lá, todo mundo no cruzeiro. Então, vocês podem falar isso para o cliente de vocês, no nosso diferencial, e tem vários clientes, fico ali, às vezes, no suporte ao cliente mais próximo, e vejo que tem clientes que não sabem disso. Então, é importante vocês falarem e pontuarem para o cliente de vocês. Outro ponto, enviar os documentos corretos ao preencher o cadastro. Então, igual eu disse, essa semana a gente teve um caso de um cliente que mandou a foto de um print aleatório, não mandou a foto do documento do cliente, entendeu? Então, enviem sempre os documentos corretos, certinho para o cliente, para nós, né, no aplicativo ou no suporte ao licenciado. É importante, tudo flui mais rápido e funciona mais rápido. Então, sempre também participar dos treinamentos e ficar atento às mudanças do aplicativo e informações disponibilizadas por ele. Então, sempre pontuamos do treinamento para vocês participarem, falarem para o pessoal participar. A gente ter essa troca, esse momento de troca, onde a gente vai passar informações para vocês, vocês ficarem sabendo de coisas e conseguirem falar com maior propriedade sobre o produto que vocês estão vendendo, né? E também fiquem atentos ao aplicativo. A gente está sempre tentando mudar e fazer com que tudo fique mais fácil para vocês vocês fiquem mais independentes também. Na semana passada, eu tinha, nas 2 últimas semanas, né, eu já tinha feito esse teste de legível e ilegível. Eu não vou fazer hoje, eu só vou passar realmente falando como que funciona, né, para vocês. Quem não viu, quem não participou, tem uma noção de que é. Porque hoje tem mais coisas para falar, então não quero passar muito nisso, né, para não ficar segurando vocês até muito tarde. Então, basicamente, para quem não participou semana passada ou na semana retrasada, eu fiz esse teste, né, de legível e ilegível, para mostrar para vocês o tipo de documentos que às vezes a gente recebe, documentos ilegíveis e um exemplo de documento legível, para vocês conseguirem ver a diferença, o quanto que isso ajuda a nossa equipe ter um documento legível, né? Então, nós temos aqui um caso, né, do cliente 1, onde mesmo dando zoom, ó, a gente não consegue ver corretamente todas as informações desse cliente. Então, isso seria um tipo de cliente que teria reprovado por documento ilegível, não é? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Porque às vezes a gente consegue ver, né, uma letrinha ou outra, mas as informações quase todas estão mais ilegíveis, tá bom? Agora, olha a diferença desse documento, onde a gente consegue ver tudo que está escrito com maior claridade, né? É bem nítido. Um ponto também que me pediram para falar aqui no treinamento vou tirar foto de RG, sempre tirem foto da parte da frente legível. Por quê? A gente sempre olha aqui, ó. Aqui fica o órgão emissor do seu cliente, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, é Secretaria Estadual de Segurança Pública, então é o SSP. Então, a gente sempre olha aqui, então é importante vocês tirarem uma foto legível dessa parte também, para a gente conseguir ver. Não é só atrás que tem as informações importantes, tá bom? Trouxe também aqui para vocês um exemplo de conta. Pronto. Um exemplo de conta. O pessoal de Mato Grosso tem umas contas bem extensas, né? Aí você vai, pega a conta, tira um print do PDF, ou então tira a foto da conta inteira. Aí você olha, fala, gente, mas tá super legível. Mas aí quando vocês dão um zoom, tá vendo que a qualidade ela vai perdendo um pouquinho? Isso é normal. Qualquer foto, se você tira uma foto de uma coisa muito longe, quando você vai dando zoom, ela vai ficando horrível, não é? Então isso acontece. Então por isso que a gente pede sempre para tirar foto, tipo,
primeira metade, depois a segunda metade, para não ter esse problema. Aqui a gente tem um outro caso de uma conta que está completamente legível, onde a gente consegue ver todas as informações e a pessoa que enviou mandou a foto metade e a outra metade. Então, é sempre importante vocês mandarem assim também. Espera aí só um minuto. Meu computador está acabando a bateria. Vou colocar aqui para carregar. Desculpa, pessoal, pela interrupção. Vamos voltar. Então, sobre a conta, pessoal que tem dos estados, né, que são essas contas maiores, sempre verifiquem certinho de tirar uma foto, depois tirar a outra, e verifiquem se a foto realmente está legível. Então, sempre dá um zoom lá, vê se está certinho, se está legível, tá bom? Outra informação que vocês têm agora no aplicativo é essa bolinha aqui, essas carinhas, né? Vocês podem ter percebido, quem já está aí com os clientes que já estão recebendo injeção, que está com essas carinhas, o que é isso? Às vezes vocês ficam um pouco confusos. Nós fizemos isso para ajudar vocês a entenderem qual é o cliente que está pagando e qual é o cliente que não está pagando. Então, vocês terem esse controle, até porque o cliente pagar ou não é bom para os dois lados, né? Para o nosso lado e para o lado de vocês, vocês vão receber o recorrente de vocês. Então, a gente colocar essas informações tanto para vocês também ajudarem a gente. Às vezes a gente tenta contato com o cliente, não consegue o contato com o cliente. Nós temos, ano que vem, uma meta bem boa, que eu tenho certeza que vai ser fichinha para a gente, de inadimplência, que é 2,5% de inadimplência para D90, né? Então, a gente fez essa atualização para vocês ajudarem a gente, entrarem em contato com o cliente. Às vezes, você que fez a venda tem um contato maior com aquele cliente, consegue entrar em contato com ele, mesmo a gente já tentando de todas as formas, certo? Então, o que significa cada carinha? Primeira carinha sorridente, feliz verdinha, quer dizer que o cliente recebeu os boletos e que está tudo pago. Carinha mais triste, essa linha reta, quer dizer que está em débito há mais de 30 dias. Então, já é algo que se preocupa, mas normalmente tem os clientes que realmente pagam os boletos atrasados. Mas é algo para vocês ficarem de olho. Agora, se tá essa carinha mais tristezinha, quer dizer que está em débito há mais de 60 dias. Então, já é algo realmente preocupante. Então, vocês já podem ligar para o cliente de vocês, verificar o que aconteceu, se ele ficou com alguma dúvida, se ele recebeu o boleto. Você pode enviar o boleto para ele. Também vou falar aqui mais para frente como que vocês conseguem enviar o boleto para o cliente de vocês. Agora tá essa carinha vermelha e triste, quer dizer que ele está com débito há mais de 90 dias. Então, é algo realmente preocupante. Entre em contato com o cliente, ver o que está acontecendo, para a gente fazer essa força-tarefa mesmo para a inadimplência atingir essa meta tranquilamente, tá bom? E vamos passar para o próximo. Então, aí, quem está com o aplicativo, né, entrou no aplicativo esses dias, já viu, né, esse recadinho nosso presente de Natal para vocês, que é agora o link para assinatura do contrato é enviado via WhatsApp para o cliente. Então, muito importante vocês colocarem o WhatsApp correto do cliente, porque agora será enviado por WhatsApp. Lembrando que não é permitido encaminhar o link, e o WhatsApp cadastrado será do responsável pelos débitos, certo? Então, a gente vai enviar o link para aquele WhatsApp que você cadastrou, que tem que ser o WhatsApp do cliente, tá bom? Da mesma forma que o e-mail não pode ser o do licenciado, agora o telefone não pode ser o seu, tem que ser o do cliente, tá bom? Semana passada eu trouxe, eu acho que é importante aproveitar que temos uma audiência alta hoje, muito obrigada a todo mundo que está aqui, para falar, me falaram, Ingrid, olha, acho que os licenciados estão com um pouco de dúvida sobre como ler a conta da CEMIG. Nós trouxemos o caso da CEMIG, pretendemos trazer nas próximas semanas de outros estados, né? Como que você lê essa conta quando ela tem energia injetada? Às vezes você quer explicar para o cliente, mas você não tem um conhecimento, ou então não sabe interpretar muito certinho aquela conta, a gente trouxe aqui para ajudar vocês. Então, aqui.
Aqui você tem a conta do cliente, uma conta normal, aqui tem a classe, comercial bifásico, a subclasse, modo tarifário, então aqui, ó, convencional B3, lembra que a gente fala no começo sobre seu grupo B? Aqui tem as datas da leitura e a data da emissão. Aqui embaixo já fica o consumo do cliente. Então, esse cliente, ele consumiu 899 quilowatts. E aí, aqui, valores faturados, vem a descrição sobre a nossa injeção e as demais contas do cliente. Então, primeiro que fica aqui, energia elétrica quilowatt-hora, quantidade 50. Preço e tarifa 1,04820,025, certo? Isso dá R$ 52,40, que é o quê? Essa quantidade multiplicada pelo valor do quilowatt. Tá, Ingrid, mas o que é isso? O que é esse 50? Não entendi. Esse 50 é o quê? Vocês viram que esse cliente ele é bifásico, então ele tem uma taxa mínima de 50 quilowatts, então ela vem aqui para o cliente. Então ele está pagando pelos 50 quilowatts. A gente não injeta os 899, porque 50 quilowatts e a CEMIG faz essa injeção. Então, mesmo que o cliente consuma ou não, é cobrado esse valor do cliente. Como na conta normal isso não vem destacado, né, não vem pontuado muito bem de uma forma, o cliente às vezes ele não percebe ou não entende aquilo. Mas quando ele tem energia injetada, aí vem descrito certinho aqui a quantidade que foi de distribuição. Só você explicar isso para o cliente, caso o cliente tenha dúvidas, tem essa informação também no site da CEMIG, sobre a taxa de distribuição. Aí aqui embaixo tem energia compensada, quilowatt-hora sem ICMS, e energia injetada, quilowatt-hora HFP. E aí aqui tem 849. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós injetamos 849 quilowatts para o cliente, certinho? Que é o que deve ser injetado mesmo, né? 899 menos 50, 849. E aí aqui tem os valores. Ah, Ingrid, por que aqui tem um valor de quilowatts, aqui tem outro valor de quilowatt? Eu estou muito confuso. É normal você ficar confuso. Esses valores aqui, eles são sem imposto, certo? Por isso que é esse valor, que na verdade o desconto ele é sobre esse valor de cima, que é o valor preço do quilowatt-hora já com todos os impostos, certo? E aí aqui tem uma diferença de imposto, por isso que são valores diferentes, mas foi injetado 849 quilowatts para aquele cliente. Aqui embaixo nós temos, né, a contribuição. Ixi, nós temos aqui a contribuição da iluminação pública, qual é o valor, e aqui temos as tarifas aplicadas sem impostos. Então, aqui tem, igual está aqui, né, que é o sem imposto, por isso que tem esse valor menor. E aqui temos a bandeira da escassez hídrica. Essa bandeira, ela já está inclusa no valor a pagar. Ela é como se fosse uma influência no valor do quilowatt do cliente. Então, já está embutido esse valor, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós também temos o suporte ao cliente para poder auxiliar vocês a entenderem a conta, atenderem o desconto do cliente. Outra coisa que eu trouxe aqui de diferente dessa vez foi, me falaram no suporte licenciado, falou, Ingrid, tem muito novato, ou tem algumas pessoas que às vezes não sabem muito bem a diferença entre ata, contrato social e certificado MEI. Então, eu trouxe para vocês aqui o que é cada um, para vocês entenderem e assim conseguir cobrar do cliente, né? Às vezes a gente pega alguns clientes que não entendem muito bem, ou têm uma certa dificuldade, então você conseguir explicar para ele é a melhor forma de você conseguir fazer a venda. Então, o que é uma ata? A ata é uma ata de uma reunião, que ele é o quê? É um registro, né, dos eventos importantes que ocorreram em reuniões deliberativas, certo? São tradicionalmente feitas por meio escrita e durante o andamento da própria reunião, simultânea à ocorrência dos eventos. A ata é muito utilizado onde? Em condomínios. Então, condomínio, eles sempre fazem aquela reunião de condomínio e nessa reunião eles fazem a ata. Então, eles sempre fazem nessa reunião quem é o síndico responsável, o que aconteceu, a data. Então, todas essas informações importantes, o nome do síndico, o CPF do síndico, dados do síndico, tem nessa ata. Então, geralmente, é esse documento que é a ata, certo? Agora, o que é o contrato social? O contrato social é como se fosse uma certidão de nascimento da empresa. Então, nele que vai constar todos os dados básicos do negócio. Então, quem são os sócios, qual é o endereço da sede, quais os deveres de cada sócio,
com o empreendimento, qual o ramo de atuação e outros detalhes. Esse contrato social, toda empresa tem ele, exceto o MEI, né, que eu vou falar mais à frente. Então, toda empresa tem, a gente precisa, às vezes, desse, para a gente verificar tudo certinho, as informações do cliente, além do cartão CNPJ, certo? Então, é importante. Por isso que a gente pede para vocês. Então, esse que é o contrato social. Você pode falar para o cliente de vocês agora com maior propriedade, que é. E o certificado MEI. Ele é um documento, né, que certifica a condição atual, condição atual do MEI. Então, nele você tem a inscrição do MEI no CNPJ e na Junta Comercial do Estado. Além disso, ele tem também a dispensa de alvará do funcionamento e a situação cadastral do MEI, se ele está baixado, inapto, suspenso ou ativo. O MEI, o certificado MEI, o cliente ele consegue emitir, né, pelo site do Gov, então é algo mais prático, assim, se conseguir, mas pode falar para o cliente que ele consegue. Se eu não me engano, o cliente só tem que informar o CNPJ para conseguir, no site do Gov, o comprovante dele MEI. É como se fosse o contrato social, só que, como ele é MEI, ele só tem esse certificado MEI. Agora, a Amanda, né, nossa CEO maravilhosa, ela deixou um recadinho para vocês, para a gente finalizar esse ano, né, fechar com chave de ouro. Mas antes, eu vou passar para vocês um recadinho do nosso CTO, né, o Leandro. Deixa eu colocar aqui para vocês o vídeo, que eu acho importante, vocês verem o vídeo. Eu não sei se todo mundo já está sabendo dessa alteração, dessa mudança, eu vou colocar para vocês. É algo bem interessante. Prontinho, vou colocar, gente. Eu acho que eu vou abaixar aqui um pouco. Aí, prontinho. Ai, gente, me falaram que o áudio não estava funcionando. E eu achando que estava indo tudo bem. Espera aí que eu vou tentar compartilhar novamente com o áudio. Boa noite, família iGreen. Foi? Leandro Freire, CTO aqui, iGreen Energy, falando com vocês para uma super novidade que eu preciso entregar, que é o nosso portal do cliente agora, pro licenciado. Então é isso mesmo, tá? Você que é licenciado agora, quando você colocar aqui no portal do cliente o seu usuário e sua senha do aplicativo, ele vai listar aqui para você todas as instalações que você tem de GP, tá? E ao escolher a instalação que você quiser aqui e entrar, o que vai acontecer? Você vai estar dentro do portal do cliente daquele cliente em específico, mostrando aqui todo o histórico dele, se tem título em aberto. Se tiver, você consegue já pegar o boleto aqui ou demonstrativo para ele. Tá? Então, a ferramenta que vem para somar muito aí dentro do crescimento de vocês, quanto que ele tem de crédito acumulado, a economia total que esse cliente já teve, se ele tem cashback, o valor que ele tem de cashback, né? Então, sim, é uma ferramenta para você poder potencializar a sua inadimplência, fazer com que ela performe muito bem, fazer com que você consiga dar um acompanhamento mais específico para o seu cliente, né? Então, eu acredito que venha para somar bastante isso. Então, vocês viram, né?
essa mudança agora, vocês conseguem acessar o portal do cliente, isso é muito importante para vocês, para a gente ajudar, como eu tinha dito, a nossa meta, né, de inadimplência, tá? Essa meta, então acho que isso vai facilitar muito para vocês, vai dar uma autonomia maior ainda para vocês, para conseguir passar todas as informações para o cliente. Então, se o cliente quer saber quanto que ele tem de cashback, às vezes é um cliente que tem um pouco de dificuldade de mexer no portal do cliente, você consegue pegar e mostrar para ele, passar para ele essas informações. Então, assim, foi só melhorias para vocês, para ajudarem vocês, até mesmo para a gente diminuir essa inadimplência, né? A gente bater a nossa meta. O Leandro já tinha falado isso, né? Eu trouxe aqui novamente, realmente, só para pontuar, para vocês entenderem novamente, espalharem, né, essa novidade para todo mundo. E agora eu vou passar para vocês o recado. A Amanda, ela não pôde dar o treinamento hoje, né? Pediu para eu ministrar hoje um treinamento, e ela deixou um recado para vocês, um recado muito importante, acho que é finalizar, né, esse ano de 2022, para começar com força maior o ano que vem, e bater todas as nossas metas, todo mundo atingir seus objetivos. Vou colocar aqui para vocês com áudio. Espera aí só um minutinho. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso último treinamento do ano. Foi um ano realmente muito abençoado. Nós tivemos aí tantos treinamentos, fomos capacitados. Quero parabenizar você que está aqui desde o início e você também que chegou agora. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza, gente, que o nosso ano de 2023 vai ser extraordinário. Nós temos uma meta pela frente, eu vim lembrar você dessa meta. Nós temos aí que atingir 50 milhões de quilowatt-hora a 2,5 de inadimplência no D90. Então eu quero te lembrar e te pedir para que você nos ajude a alcançar essa meta. Eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai fazer parte também do Clube do Milhão. E eu tô muito feliz com tudo que vai acontecer, muito grata por tudo que já aconteceu e eu conto com você. No dia 3 de janeiro, nós estaremos aqui novamente fazendo o nosso primeiro treinamento do ano. Então, que vocês tenham um ótimo fim de ano, um ótimo 2023 muito abençoado. E eu tenho certeza que se 2022 foi um ano bom de aceleração, em 2023 será ainda melhor. Então, que Deus abençoe a sua família e toda a sua casa. Até mais! Pessoal, a Amanda pediu para eu dar esse recado para vocês, de fechamento de ano, né? Para desejar para vocês também boas festas, para parabenizar cada um de vocês que está aqui conosco, que está participando dos treinamentos, que está fazendo as vendas, que está fazendo a Conexão Green, né? Muito obrigada mesmo a todo mundo que está aqui. A cada um de vocês que trouxeram outras pessoas, que trouxeram outros clientes, né? Que 2023 seja ainda mais abençoado, seja ainda melhor. Tenho certeza que essa meta a gente vai conseguir bater ela. A gente conta com cada um de vocês, vamos estar fazendo a nossa parte aqui também. Muito obrigada mesmo. Tenham uma boa noite para vocês. Um ótimo ano novo, né? Muito abençoado esse novo ano, tá bom, pessoal? Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada quem ficou com a câmera ligada. Eu sempre adoro que eu vejo a carinha de cada um aqui e não me sinto tão sozinha, né? Bom ficar com a câmera ligada. Ó, o pessoal ligando a câmera, muito obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? Já passou, mas Feliz Natal. E Feliz Ano Novo para vocês, que seja um ótimo fim de ano para vocês, boas festas, né? E ano que vem, semana que vem a gente está de volta com treinamento, fala para todo mundo participar. 2023 vai ser ainda melhor, tenho certeza, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchauzinho.